Boa tarde, pessoal. Eu sou Alan Gani, professor, colunista e apresentador aqui no Infomani. Hoje é dia 19 de novembro, pouco mais de 3h30 da tarde e começando uma entrevista exclusiva hoje com o deputado eleito Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conhecido também como O Príncipe e autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Eu gostaria de agradecer imensamente a tua presença aqui. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Legal. Então vamos começar com uma pergunta fundamental, dado que você será deputado nos próximos 4 anos. Luiz Felipe, por que o Brasil é um país atrasado? Bom, como eu pontuo no livro, nós temos um arranjo de poderes políticos que criam um grande problema para o Brasil. E nós não temos problemas geopolíticos, nós temos proximidade dos mercados, nós temos uma sociedade que é empreendedora, trabalhadora, capaz de gerar riqueza, temos recursos naturais comparáveis aos grandes países do mundo. Então não é por uma questão geopolítica, geográfica ou nada disso. Nosso problema é exclusivamente arranjo político. E nosso arranjo político é definido pela nossa Constituição. Então temos um problema constitucional aí muito grave. Então isso vai ser o grande empecilho aí para frente. Você acha que a Constituição de 1988 ela traz problemas do ponto de vista de avanço de algumas reformas, do ponto de vista econômico, de exigir uma série de direitos, enfim? Sim, ela é um arranjo típico de Estado social. Então, num contexto de Estado social, você tem direitos de classe e esses direitos de classe são superiores aos direitos individuais e eles violam os direitos individuais, né? Eles se sobrepõem aos direitos individuais. Então, você não tem igualdade perante as leis. Você tem, sim, classes e classismos dominando toda a dinâmica do jogo político, econômico, social. Então, se você não faz parte de uma classe, para resumir aqui o problema, se você não faz parte de uma classe, você nunca vai ter uma exceção, nunca vai ter um subsídio ou uma proteção especial em lei. Você vai estar sujeito a todas as leis e vai ter que servir todas as outras classes, que essas sim têm algum subsídio, alguma proteção e algum subsídio aí específico para aquela classe. Então nós temos aí um pandemônio jurídico armado e temos que desarmar isso, temos que enforçar a igualdade perante as leis, eliminar as classes sociais como sendo as prepulsoras aí desse contexto de interpretação de lei e colocar o indivíduo, as famílias, as comunidades como sendo aqueles que devem ser protegidos. Então aí você muda todo esse contexto jurídico e os países desenvolvidos são todos, na sua vasta maioria, estados liberais e não estados sociais como é o Brasil. Perfeito. E paralelamente, enquanto não for possível desamarrar todo esse imbróglio jurídico ou reformar todas essas instituições, enfim, o que dá para fazer do ponto de vista econômico? Quais são os principais entraves para o Brasil não decolar economicamente, dado, como você mesmo pontuou, que a gente tem uma série de recursos, tem uma população empreendedora, tem mão de obra, não tem guerra, enfim, quais são os principais entraves? Bem, aí você tem duas maneiras de você contrapor esse problema jurídico. Primeiro, você enfrentar ele de cara, né? Então você colocar leis ou ao menos desburocratizar aquilo que foi burocratizado em termos de interferência do Estado na economia. Então estamos falando aí de tributos, estamos falando aí de leis ambientais, estamos falando aí de uma série de outros leis que vêm de autarquias locais, autarquias federais, que limitam a nossa geração de emprego e nosso empreendedor. Muito bem, então podemos encarar isso de cara e tentar mudar isso para todo mundo. Se isso não for possível, temos que criar, sim, uma classe específica, atuar de acordo com o intento da Constituição, que seria de tudo é classista, então vamos criar uma classe empreendedora. Vamos criar uma classe industrial, vamos proteger essa classe para que essa classe possa florescer, porque do ponto de vista que está atualmente, não tem como a indústria florescer no Brasil, muito pelo contrário, a gente passa por um processo longo de desindustrialização,
o empreendedor tem poucas vertentes empreendedoras, ou ele está se focando mais na tecnologia, talvez se algum ponto, ou então na economia informal, isso não é daí que vai vir o Brasil do século XXI. Então temos que criar aí uma série de proteções aí ao empreendedor e ao investidor. É isso que eu acho que seriam os dois caminhos, ou enfrentar direto para todo mundo, ou criar alguma classe específica. Isso passa, pelo que eu entendi, por um Estado mais liberal, do ponto de vista econômico, né? Pegando aqui o gancho no liberalismo, existe alguma função que seria do Estado nisso ou não? Ou você defende realmente que o Estado só fique ali com as funções clássicas de defesa, segurança, etc. Mas na área econômica, o Estado teria algum papel? Então, eu acho que ou na área social? Sim, eu acho que a gente evoluiu do ponto de vista que assumir que o Estado não tenha nenhuma ação com relação ao contexto econômico. Vamos lembrar, os Estados liberais, como definido lá no século XVIII, século XIX, esses nem falavam qual era o modelo econômico. Eles só diziam que o Estado não vai intervir em uma série de coisas. Não falava qual era o modelo econômico. Hoje em dia eu acho que a gente precisa definir e ter um Estado que vai proteger sim a livre iniciativa, que vai proteger sim a economia de mercado, porque essa está sempre em perigo, seja de outros estados, do próprio Estado, ou de outros estados externos, ou seja, fora do contexto nacional. Você hoje, a maioria dos países não são democracias desenvolvidas, são oligarquias controladas por poucos, e os estados agem como agentes investidores, talvez até no melhor dos casos, existe aí capitalismo de Estado nos outros 180 países que são considerados oligárquicos. Então você tem que se proteger desse tipo de ação. E quais são as principais propostas para, enfim, fazer com que o Brasil decole? Bem, tem dois aspectos. Primeiro, aspecto político, a gente precisa melhorar o nosso sistema político. Então temos que ter mais transparência tributária, temos que ter recall de mandato, fazer baixos-assinados para poder remover ou chamar uma nova eleição para aqueles que a gente não gosta, para aquele que a gente exerce voto de desconfiança. Temos que ter transparência também na questão de você criar impostos, criar poderes de Estado. Eu acho que o povo tem que ter o direito de vetar isso, porque vemos aí como os diferentes autarquias aumentam seus próprios salários, o STF aumentou seu próprio salário, ou aumenta o imposto. Então a gente precisa criar algum método de freio com relação a isso. Então tem uma série de reformas políticas que são muito importantes. E claro que temos que ter reformas econômicas. Então boa parte das minhas reformas, elas olham para a questão empreendedora, para o empreendedorismo. Como eu tenho uma pequena empresa, eu tenho um pouquinho de experiência com relação a isso, e vemos que a gente tem muita frequência de imposto, muitas alíquotas diferentes impostos a serem cobrados, e claro, você tem um conjunto que não trabalha com relação à renda, O nosso imposto é baseado nas transações, é imposto baseado na venda, no consumo. Então a gente tem que transferir de imposto de consumo para imposto de renda. Então isso é o ideal. Claro que você tem um limitador, nesse primeiro momento, é de você fazer o equilíbrio fiscal. Então eu imagino que a equipe do Guedes está olhando isso. Como é que faz a reforma tributária para garantir que, sem aumentar imposto, você vai poder ampliar a base, ao mesmo tempo equilibrar as contas. Então o objetivo deles é equilíbrio de contas sem aumento de imposto. O meu objetivo é geração de emprego, mudando totalmente a matriz tributária. Isto, claro, que passa por grandes reformas constitucionais, uma série de outras coisas. Uma grande discussão no Congresso. Grande discussão no Congresso. Então não é iniciativa do Executivo. O Executivo ele vai fazer o que ele pode fazer. Então as reformas dele são mais nessa linha de simplificação, redução de alíquota. E isso é só para a gente dar uma sobrevida para depois a gente fazer essas outras grandes reformas. Então essas duas coisas estão na minha lista. Perfeito. E aí você falou em equilíbrio fiscal. O principal tema que passa aí pelo equilíbrio fiscal, reforma da Previdência. A reforma da Previdência que foi colocada